O depoimento de um homem que trabalhava no turno da noite em um depósito logístico localizado às margens de uma rodovia pouco movimentada, um lugar isolado, cercado por mato alto, galpões antigos e uma iluminação fraca que mal conseguia romper a escuridão ao redor. Ele relata que sempre achou aquele trabalho tranquilo, repetitivo, quase automático, e que nunca havia passado por nada fora do comum, até a madrugada específica em que tudo mudou. Era por volta de 2h40 da manhã quando ele percebeu que o silêncio estava diferente. Não era a ausência de som comum da noite, mas um vazio pesado, como se insetos, vento e até o barulho distante da estrada tivessem simplesmente deixado de existir ao mesmo tempo. Ele descreve que essa sensação veio acompanhada de um desconforto físico imediato, uma pressão no peito e uma impressão estranha de estar sendo observado por algo que não conseguia ver, mesmo estando sozinho no pátio iluminado apenas por refletores antigos, e foi exatamente nesse momento que ele notou que as sombras projetadas no chão não correspondiam mais aos objetos ao redor. Algumas se alongavam demais, outras pareciam se mover lentamente, como se tivessem vontade própria, criando a primeira rachadura na sensação de realidade que ele conhecia até então. Ele conta que tentou ignorar aquela estranheza e continuou sua ronda, caminhando em direção ao fundo do terreno, onde ficavam contêineres empilhados e uma área pouco utilizada. Mas a cada passo a sensação de desconforto aumentava, como se o ar ficasse mais denso, mais difícil de respirar, até que ouviu um som baixo e contínuo, semelhante a algo arrastando no concreto. Vindo de trás de um dos galpões, ao se aproximar, iluminando com a lanterna, ele viu uma figura parcialmente escondida pela sombra, alta demais para ser uma pessoa comum, extremamente magra, com braços longos que quase tocavam o chão. A criatura estava parada, completamente imóvel, e mesmo assim transmitia uma presença opressiva. Ele descreve que tentou falar, perguntar quem estava ali, mas a voz simplesmente não saiu, como se o corpo tivesse entrado em um estado de bloqueio total. E quando a luz da lanterna atingiu completamente aquela coisa, ele percebeu que o rosto era liso, sem traços definidos, apenas uma superfície pálida e irregular, onde deveriam existir olhos, nariz e boca, e ainda assim havia certeza absoluta de que estava sendo encarado diretamente. Segundo o relato, a criatura começou a se mover de forma antinatural, não caminhando, mas deslizando lentamente pelo chão, sem mover as pernas de maneira perceptível, reduzindo a distância entre eles sem esforço aparente, e a cada metro que se aproximava, a sensação de pressão mental aumentava, como se pensamentos estivessem sendo puxados para fora da cabeça. Ele descreve flashes de memória surgindo sem controle, lembranças da infância, medos antigos, sentimentos que ele não experimentava há anos, tudo vindo à tona de forma caótica, enquanto o som arrastado se intensificava, misturado a um ruído grave, quase como uma vibração profunda que fazia o peito tremer, e quando a criatura parou a poucos metros de distância, inclinou levemente a cabeça para o lado, como se estivesse analisando algo específico, avaliando, estudando, escolhendo. E naquele instante ele teve a convicção de que aquilo não era um encontro aleatório. Havia intenção, havia curiosidade, e talvez algo ainda mais perturbador do que simples agressividade. O homem relata que tentou correr, mas as pernas simplesmente não responderam. O corpo parecia pesado demais, preso ao chão, enquanto a criatura levantava lentamente um dos braços, revelando dedos longos e finos, que se dobravam em ângulos errados, como se não seguissem nenhuma articulação humana conhecida, e ao fazer esse movimento, o ambiente ao redor começou a mudar de forma sutil. As luzes do pátio piscavam, sombras se distorciam ainda mais, e o som distante de um trem, que normalmente passava naquela região, desapareceu completamente, criando uma bolha de silêncio absoluto. Ele descreve que nesse momento sentiu uma dor intensa na cabeça, acompanhada de uma sensação de invasão, como se algo estivesse vasculhando sua mente, percorrendo lembranças, emoções e medos com uma facilidade assustadora, e quanto mais ele tentava resistir, mais fraca sua consciência parecia ficar, como se estivesse prestes a apagar sem realmente perder os sentidos. O relato segue dizendo que, sem qualquer aviso, a criatura emitiu um som diferente de tudo que ele já tinha ouvido. Não era um grito, nem um rugido, mas algo profundo, vibrante, que parecia ecoar não apenas no ambiente, mas dentro do corpo, e esse som foi acompanhado por uma onda de pavor tão intensa que ele descreve como impossível de traduzir em palavras, um medo primal, antigo, que não vinha apenas da ameaça física, mas da certeza de estar diante de algo que não pertence a este mundo, algo que observa a humanidade de fora, como um experimento, e no auge desse terror, quando ele acreditava que não sobreviveria,
O som cessou abruptamente, a pressão diminuiu, e a criatura pareceu recuar levemente, como se tivesse obtido o que queria, como se aquela interação tivesse sido suficiente para seus propósitos desconhecidos. Ele afirma que, poucos segundos depois, as luzes do pátio se estabilizaram, os sons da noite retornaram de forma gradual, e a criatura simplesmente se dissolveu na escuridão, não correndo, não desaparecendo de uma vez, mas se afastando até se confundir completamente com as sombras entre os galpões, deixando para trás apenas marcas estranhas no chão, profundas demais para terem sido feitas por passos comuns, e um cheiro metálico no ar, difícil de descrever, que permaneceu por vários minutos. O homem caiu de joelhos, sem forças, tentando recuperar o controle da própria respiração, e passou um tempo indefinido ali, sem conseguir se mover, até que finalmente conseguiu voltar para a guarita e pedir ajuda, mesmo sem saber exatamente o que dizer. No dia seguinte, segundo ele, a empresa tratou o ocorrido como um episódio de estresse extremo, alegando que as câmeras de segurança não registraram nada além de falhas pontuais de imagem. Mas o detalhe mais perturbador é que, em uma das gravações, aparece uma sombra muito alta cruzando o pátio em um horário em que ele estava completamente imóvel, ajoelhado no chão. Uma sombra que não correspondia a nenhum objeto físico presente no local, e que se movia de forma independente, algo que foi rapidamente ignorado e arquivado. Ele pediu demissão poucos dias depois, incapaz de retornar àquele ambiente, e afirma que desde aquela noite passou a ter sonhos recorrentes com figuras altas observando a distância, paradas, silenciosas, sempre fora do campo de visão direto. Ele finaliza o relato dizendo que nunca mais conseguiu encarar a noite da mesma forma, que lugares isolados agora despertam um medo imediato e irracional, e que a pior parte não foi o encontro em si, mas a sensação deixada para trás, a certeza de que aquela criatura sabia exatamente quem ele era, conhecia seus pensamentos mais íntimos, e que, se quisesse, poderia encontrá-lo novamente a qualquer momento, porque, segundo ele, algumas criaturas não precisam caçar, elas apenas observam, escolhem e aguardam, e o verdadeiro pesadelo é viver sabendo que talvez aquele encontro não tenha sido um ataque, mas apenas um primeiro contato. O relato de uma mulher que morava em uma zona rural afastada, em uma casa simples cercada por plantações de milho, um lugar onde a noite sempre chegava cedo demais e o silêncio era tão constante que qualquer ruído fora do padrão imediatamente chamava atenção. Ela conta que viveu ali a maior parte da vida e conhecia perfeitamente os sons normais do campo, sabia diferenciar o barulho do vento, de animais pequenos e até de pessoas caminhando pela estrada de terra próxima. Mas tudo começou a mudar quando, por várias noites seguidas, ela passou a ouvir passos vindos do milharal atrás da casa, passos lentos, irregulares, que não seguiam um ritmo humano nem animal, como se algo estivesse tentando imitar a maneira de andar sem compreender exatamente como fazê-lo. No início ela ignorou, acreditando ser algum animal maior perdido entre as plantações. Mas a sensação de estar sendo observada crescia a cada noite, uma pressão constante que surgia principalmente quando apagava as luzes e se deitava, como se algo soubesse exatamente o momento em que ela ficava vulnerável, e junto com essa sensação vinham sonhos perturbadores, sempre com uma figura alta parada entre as fileiras de milho, imóvel, apenas observando, aguardando. Ela relata que a primeira confirmação de que aquilo não era imaginação aconteceu em uma madrugada em que os cachorros começaram a latir de forma desesperada, um latido agudo, carregado de pânico, diferente de qualquer outra reação que já tivesse visto. Ao sair na varanda com uma lanterna, ela iluminou o milharal e viu as plantas se mexendo de forma normal, não como quando o vento passa, mas como se algo estivesse se deslocando lentamente entre as fileiras. E quando o feixe de luz finalmente encontrou a silhueta, seu corpo simplesmente travou. A criatura era alta demais, magra demais, com braços longos que quase tocavam o chão e uma postura encurvada, como se estivesse sempre prestes a se arrastar. Mas o detalhe mais perturbador era a cabeça, inclinada em um ângulo impossível, girando lentamente até encarar diretamente a luz, revelando um rosto deformado, com olhos grandes, fundos e brilhantes demais, refletindo a lanterna de uma forma que não parecia natural. A criatura não fugiu. Não se escondeu, ela avançou, quebrando plantas com facilidade, emitindo um som baixo, semelhante a um choro abafado misturado com um rosnado, e naquele instante a mulher sentiu as pernas falharem, caindo no chão enquanto a coisa se aproximava da cerca de madeira que separava o quintal da plantação. Segundo o relato, quando a criatura chegou à cerca, ela parou, estendeu um dos braços por cima da madeira, revelando dedos longos e finos, que se dobravam em ângulos errados, como se não seguissem nenhuma articulação conhecida, e nesse exato momento todos os cachorros se calaram ao mesmo tempo, criando um silêncio absoluto, pesado, quase ensurdecedor,
ela descreve que o ar ficou gelado, difícil de respirar, e uma sensação de invasão tomou conta da sua mente. Pensamentos confusos surgiam sem controle, memórias antigas vinham à tona acompanhadas de um medo profundo, primitivo, como se aquela coisa estivesse provocando aquilo de propósito. Alimentando-se da reação, a criatura inclinou a cabeça ainda mais e soltou um som grave, vibrante, que parecia ecoar dentro do corpo, fazendo o coração disparar a ponto de doer. E por alguns segundos ela teve certeza de que não sobreviveria, que aquela cerca não significava nada para algo que claramente não seguia as mesmas regras da realidade. Ela afirma que, sem qualquer explicação lógica, a criatura recuou lentamente, voltando para dentro do milharal sem virar o corpo, apenas deslizando para trás, mantendo os olhos fixos nela o tempo todo, até desaparecer completamente entre as plantas. O silêncio permaneceu por vários minutos depois disso, nenhum inseto, nenhum animal, nenhum som distante, apenas um vazio opressor. E quando finalmente conseguiu se levantar, percebeu marcas profundas no solo perto da cerca, marcas que não pareciam pegadas comuns, mas sulcos irregulares, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Nos dias seguintes ela tentou seguir a vida normalmente, mas a plantação começou a definhar naquela área específica. O milho crescia torto, escuro, como se o solo tivesse sido contaminado, e à noite, os sonhos voltaram, sempre com a mesma figura parada à distância, observando, aguardando. Ela encerra o relato dizendo que nunca mais saiu de casa à noite, que evita olhar para o milharal depois do pôr do sol, e que o mais perturbador não foi o encontro em si, mas a sensação deixada para trás, a certeza de que aquela criatura não estava apenas passando, que ela conhecia o lugar, conhecia a rotina, e que poderia voltar a qualquer momento, porque segundo ela, algumas criaturas não atacam de imediato, elas se apresentam, testam o medo, marcam território, e deixam claro que o verdadeiro pesadelo não é ser atacado, é continuar vivendo sabendo que algo está ali, escondido, observando cada movimento, esperando a próxima oportunidade. O relato de um homem que trabalhava como motorista de aplicativo e preferia rodar durante a madrugada, não por coragem, mas porque o movimento era menor, as corridas eram mais longas e o ganho compensava o desgaste. Ele conta que sempre se considerou racional, alguém que não acreditava em nada fora do comum, e que justamente por isso ignorava completamente histórias sobre bairros estranhos, passageiros misteriosos ou rotas evitadas por outros motoristas, até a noite em que aceitou uma chamada. Em uma região praticamente abandonada da cidade, um conjunto de ruas antigas, mal iluminadas, com casas fechadas, muros pichados e uma sensação constante de abandono. Ao chegar ao local indicado pelo aplicativo, ele não encontrou ninguém esperando. Desceu os vidros, olhou ao redor e percebeu algo estranho no ambiente. O silêncio era absoluto demais. Não havia carros passando. Não havia cães. Não havia vozes distantes. Apenas o som do próprio motor ligado. E foi nesse instante que sentiu um arrepio subir pela nuca, uma sensação clara e imediata de que não estava mais sozinho, mesmo sem ver absolutamente ninguém. Ele relata que estava prestes a cancelar a corrida quando ouviu um leve toque no vidro traseiro do carro, um toque seco, único, e ao olhar pelo retrovisor interno, viu algo que fez o corpo inteiro gelar. Havia uma figura sentada no banco de trás, ocupando exatamente o lugar central, sem que nenhuma porta tivesse sido aberta. A criatura possuía forma humanoide, mas completamente errada. O corpo parecia alto demais para o espaço do carro, como se estivesse encolhido à força. A pele era pálida, esticada, com marcas profundas que lembravam veias escuras pulsando lentamente. Os olhos eram totalmente negros, sem reflexo algum, e o rosto não demonstrava nenhuma expressão reconhecível. Ele descreve que tentou gritar, perguntar quem era, mas a voz simplesmente falhou, como se o medo tivesse bloqueado qualquer reação, e antes que pudesse fazer qualquer movimento, ouviu a criatura falar. A voz saiu distorcida, sobreposta, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, pedindo para seguirem frente e fornecendo um endereço que ele sabia não existir. Mas mesmo assim, sem tocar no volante, o carro começou a se mover sozinho. Segundo o relato, enquanto o veículo avançava pelas ruas vazias, a cidade começou a mudar de forma sutil e perturbadora. Os postes de luz pareciam se afastar, criando sombras alongadas demais. As casas se tornavam cada vez mais estreitas e altas, como se estivessem se esticando, e o caminho que ele conhecia passou a parecer infinito, repetitivo, como se estivesse preso em um loop sem saída. Ele tentou frear, desligar o carro, puxar o freio de mão, mas nada respondia, e a criatura permanecia imóvel no banco de trás, apenas observando, inclinando a cabeça levemente a cada curva, como se estivesse estudando suas reações,
e a sensação de invasão mental começou de forma gradual. Pensamentos confusos surgiam, lembranças da infância apareciam sem controle, medos antigos eram trazidos à tona, acompanhados de um pavor intenso, como se aquela coisa estivesse acessando partes da mente que nunca deveriam ser tocadas. Ele afirma que em determinado momento a criatura se inclinou para frente, aproximando o rosto do ouvido dele, e nesse instante o ar dentro do carro ficou pesado, difícil de respirar, um cheiro estranho tomou conta do ambiente, algo metálico misturado com mofo, e a criatura começou a sussurrar palavras em uma língua incompreensível, sons guturais que pareciam não pertencer a nenhum idioma humano, e quanto mais ele tentava não ouvir, mais aquelas palavras ecoavam dentro da cabeça, provocando uma dor intensa, quase física. O medo se transformou em desespero quando ele percebeu que não conseguia mais reconhecer o caminho. O painel do carro marcava horários incoerentes, avançando rápido demais, e a sensação clara era de que não estava apenas sendo levado a um lugar desconhecido, mas para fora da realidade que conhecia, como se aquela corrida tivesse um destino que não existia no mundo físico. O relato segue dizendo que, sem qualquer aviso, o carro parou bruscamente, fazendo o corpo dele ser lançado para frente, e no instante seguinte tudo voltou ao normal. A criatura não estava mais no banco de trás. O silêncio da rua foi quebrado por sons distantes da cidade, e ao olhar ao redor, ele percebeu que estava parado em uma avenida conhecida, relativamente movimentada. Como se nada tivesse acontecido, mas o relógio marcava quase 3 horas a mais do que deveria, e o aplicativo mostrava a corrida como finalizada, avaliada com 5 estrelas, sem origem e sem destino registrados. Ele saiu do carro em estado de choque, tentando entender o que havia ocorrido, mas nenhuma explicação parecia possível, porque segundo ele, aquilo não foi um engano, não foi alucinação, foi um encontro. Ele encerra dizendo que nunca mais trabalhou durante a madrugada, que evita passar por aquele bairro mesmo durante o dia, e que o mais perturbador não foi a sensação de perigo imediato, mas a certeza deixada para trás, a convicção de que aquela criatura sabia exatamente quem ele era, conhecia seus pensamentos mais íntimos, e que poderia entrar novamente na sua vida quando quisesse. Porque, segundo ele, algumas entidades não precisam de portas abertas para entrar, elas apenas aguardam um momento certo, sentam no banco de trás e assumem o controle, transformando algo simples como uma corrida em um pesadelo que continua existindo muito depois do carro parar. O relato de um jovem que decidiu acampar sozinho em uma área de mata conhecida por trilhas pouco exploradas, um lugar afastado, sem sinal de celular, frequentado apenas por moradores antigos que evitavam comentar sobre aquela região específica. Ele conta que sempre buscou isolamento como forma de descanso mental. Acreditava que o silêncio da natureza era seguro, previsível, e que os perigos da mata se limitavam a animais e imprevistos comuns. Ele chegou ao local no fim da tarde, montou a barraca próximo a uma clareira e passou as primeiras horas sem notar nada fora do normal. Mas à medida que a noite avançava, a sensação de tranquilidade foi sendo substituída por um desconforto crescente, um silêncio estranho, profundo demais, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Ele descreve que por volta das 3 da manhã acordou subitamente com a certeza absoluta de que não estava mais sozinho, não por ouvir um som específico, mas por sentir uma presença pesada ao redor da barraca, como se algo circulasse lentamente, mantendo sempre a mesma distância, observando, esperando. Ele relata que começou a ouvir passos suaves entre as folhas secas, passos que não seguiam um ritmo natural, dando a volta completa ao redor da barraca várias vezes, até que os sons pararam de forma abrupta, e no silêncio absoluto que se seguiu, ele ouviu algo ainda mais perturbador, seu próprio nome sendo sussurrado, repetido várias vezes, com pequenas variações na pronúncia, como se quem chamasse estivesse aprendendo a falar, testando sons, tentando acertar. A voz não vinha de um ponto específico, parecia surgir de todos os lados ao mesmo tempo, criando uma confusão mental intensa. Ele descreve que o medo foi tão forte que o corpo inteiro ficou rígido, e mesmo sabendo que não deveria sair, sentiu uma necessidade quase irresistível de abrir o zíper da barraca e olhar para fora, como se algo estivesse puxando sua atenção à força. Quando finalmente reuniu coragem e iluminou a mata com a lanterna, viu entre as árvores uma figura extremamente pálida, alta, com o corpo contorcido, braços longos arrastando no chão e uma postura grotesca, como se não tivesse ossos suficientes para se sustentar corretamente. Segundo o relato, a criatura começou a se mover em sua direção de maneira desajeitada, imitando passos humanos de forma errada, tropeçando, corrigindo a postura, como se estivesse aprendendo a andar naquele momento, e quanto mais se aproximava, mais o ambiente ao redor parecia se deformar. Os sons da floresta desapareceram completamente, o vento cessou, os insetos silenciaram.
criando uma bolha de vazio absoluto, ele afirma que sentiu uma pressão intensa na cabeça, acompanhada de uma dor profunda, como se pensamentos estivessem sendo arrancados à força, memórias surgiam sem controle, misturadas com imagens que não pareciam ser dele, e nesse momento a criatura abriu um sorriso largo demais, antinatural, revelando uma boca que se estendia além do limite do rosto, emitindo um som baixo, quase satisfeito. Ele percebeu então que aquilo não estava apenas tentando assustar. Estava testando reações, avaliando resistência, alimentando-se do pânico crescente. Ele conta que, em um impulso desesperado, lembrou de algo que havia ouvido anos antes, que animais e coisas desconhecidas às vezes perdem interesse quando acreditam que a presa já está morta, e sem pensar muito, se jogou no chão da barraca, apagou a lanterna, fechou os olhos e ficou completamente imóvel, controlando a respiração com extrema dificuldade. O tempo perdeu o sentido. Os segundos pareciam horas, e durante esse período ele ouviu a criatura se aproximar ainda mais, sentiu o peso de algo ao lado da barraca, ouviu o som de galhos sendo quebrados lentamente, muito próximos, como se aquilo estivesse agachado, observando, analisando cada detalhe, até que tudo cessou de repente. Os sons começaram a retornar de forma gradual, e a pressão mental diminuiu aos poucos, indicando que a presença havia se afastado. Ele relata que só conseguiu se mover quando o céu começou a clarear. Ao sair da barraca encontrou marcas profundas no solo, trilhas irregulares que não correspondiam a pegadas de nenhum animal conhecido, e árvores com a casca arranhada em uma altura impossível para qualquer pessoa comum. Ele deixou o local imediatamente, sem desmontar o acampamento corretamente, guiado apenas pelo instinto de fuga, e desde então nunca mais voltou àquela região. Ele finaliza dizendo que o mais perturbador não foi ver a criatura, mas perceber que ela parecia estar aprendendo, observando o comportamento humano, treinando movimentos, voz e reações, e que aquela noite deixou uma certeza impossível de ignorar. Algumas criaturas não caçam por fome, elas caçam por curiosidade, e quando aprendem o suficiente, voltam para testar o que descobriram. O relato de um homem que trabalhava como vigia noturno em um prédio comercial antigo, localizado no centro da cidade, um edifício construído décadas atrás, com corredores longos, iluminação irregular e uma estrutura que rangia constantemente durante a madrugada. Ele conta que aceitou o trabalho por necessidade e que, no início, tudo parecia apenas cansativo e monótono. Rondas repetitivas, câmeras de segurança antigas e horas intermináveis de silêncio, mas com o passar do tempo começou a perceber que aquele prédio tinha um comportamento estranho durante a noite. As luzes piscavam sem explicação, sensores disparavam sozinhos e as câmeras frequentemente registravam sombras que não correspondiam a nenhuma pessoa ou objeto real. Mesmo assim, ele sempre atribuiu tudo a falhas elétricas e desgaste da estrutura, até a noite específica em que, pouco depois da meia-noite, todas as câmeras da ala norte começaram a apresentar interferência ao mesmo tempo, imagens distorcidas, com ruídos e formas indefinidas surgindo nos monitores, como se algo estivesse bloqueando o sinal propositalmente. Ele relata que decidiu ir até o local para verificar, caminhando pelos corredores vazios enquanto o eco dos próprios passos parecia alto demais, criando uma sensação constante de que alguém caminhava logo atrás. Ao chegar ao corredor principal da ala norte, percebeu que a iluminação estava parcialmente apagada, restando apenas uma lâmpada fraca no final do corredor. E foi então que ouviu um som vindo do teto, algo se movendo lentamente pelos dutos de ventilação, um arrastar úmido, pesado, que não se parecia com ratos ou qualquer animal conhecido. Ao olhar para cima, viu a sombra de algo se deslocando de forma irregular, parando exatamente acima dele, como se estivesse acompanhando cada passo. O medo começou a crescer quando ele percebeu que o som não seguia um padrão aleatório. Ele reagia aos movimentos, parava quando ele parava, avançava quando ele avançava, como se estivesse sendo observado e estudado. Segundo o relato, ao retornar rapidamente para a sala de monitoramento, ele viu algo que fez o estômago revirar. Em uma das telas aparecia claramente uma criatura agachada no teto do corredor onde ele havia estado segundos antes. O corpo estava invertido, com braços e pernas dobrados em ângulos impossíveis, a cabeça virada completamente para baixo, olhando diretamente para a câmera. Os olhos eram grandes, escuros e imóveis, e a boca parecia ligeiramente aberta, como se estivesse respirando de forma pesada. Ele descreve que tentou se afastar da tela, mas as portas da sala travaram automaticamente, e naquele momento as luzes começaram a se apagar uma a uma, mergulhando o prédio em uma escuridão progressiva, enquanto o som nos dutos se tornava mais rápido, mais próximo, indicando que a criatura estava se deslocando em direção à sala onde ele se encontrava, não com pressa, mas com uma calma perturbadora, como quem sabe que a fuga é impossível.
Ele conta que o pior momento foi quando o som cessou abruptamente e, no silêncio absoluto, algo começou a descer lentamente pelo corredor, surgindo da escuridão como se estivesse sendo revelado aos poucos. A criatura parecia não ser totalmente sólida. O corpo se contorcia enquanto se movia, emitindo um som úmido, semelhante à carne sendo torcida. E quando finalmente ficou visível sob a luz fraca de emergência, ele percebeu que não havia simetria em sua forma. Os membros tinham comprimentos diferentes, o tronco parecia deslocado e a cabeça se inclinava de forma errada, como se estivesse tentando imitar uma postura humana sem sucesso. A criatura avançava sem pressa, parando ocasionalmente, inclinando a cabeça, observando, e ele descreve uma sensação intensa de invasão mental, pensamentos confusos, lembranças surgindo à força, acompanhadas de um medo esmagador que fazia o corpo tremer sem controle. Ele afirma que, quando a criatura chegou a poucos metros de distância, abriu a boca de forma impossível, revelando um interior escuro, profundo demais, como se não tivesse fundo, e naquele instante todas as luzes do prédio se acenderam de uma vez. O som cessou e a criatura simplesmente não estava mais ali, como se nunca tivesse existido. Minutos depois outros funcionários chegaram, encontrando o vigia em estado de choque, incapaz de falar direito, e os registros oficiais apontaram apenas falhas no sistema elétrico e nos sensores. Mas o detalhe mais perturbador, segundo ele, foi que os sensores de movimento indicaram presença constante naquela ala durante toda a madrugada. Mesmo após o ocorrido, ele pediu demissão poucos dias depois e nunca mais aceitou trabalhar à noite, encerrando o relato com a certeza de que algumas criaturas não atacam imediatamente. Elas se escondem nos lugares altos, observam no escuro e esperam o momento exato em que a vítima percebe que não está sozinha. O relato final desta sequência vem de alguém que afirma ter compreendido tarde demais que nem todas as criaturas aparecem para atacar. Algumas surgem apenas para observar, marcar e deixar uma lembrança impossível de apagar. Essa pessoa conta que dirigia sozinha por uma rodovia extensa e pouco movimentada, ligando duas cidades do interior. Em um trecho conhecido por falhas constantes de sinal e longos quilômetros sem qualquer tipo de iluminação, era por volta de 1 da manhã quando o carro começou a apresentar problemas elétricos, o painel piscou, o rádio desligou sozinho e o motor perdeu força até obrigá-la a parar no acostamento. Ao sair do veículo para verificar, foi tomada por um silêncio absoluto. Não havia vento, insetos ou sons distantes. Apenas a estrada vazia se estendendo para ambos os lados como um corredor infinito. Foi então que percebeu uma figura parada alguns metros à frente, próxima à beira da pista, extremamente alta, envolta por algo semelhante a uma névoa densa e escura. A criatura não se movia, não demonstrava agressividade, apenas observava, e mesmo à distância ela sentiu uma pressão intensa na cabeça, como se pensamentos estivessem sendo puxados à força, memórias surgiam de forma desordenada, emoções antigas voltavam com uma intensidade esmagadora. E o medo se transformou rapidamente em pânico quando percebeu que aquela coisa não precisava se aproximar fisicamente para causar dano. Ela relata que tentou voltar para o carro, mas as pernas tremiam tanto que mal conseguia se mover, e nesse momento a criatura deu um único passo à frente, o suficiente para que seus olhos se tornassem visíveis, brilhando de forma antinatural dentro da névoa, e quando falou, a voz saiu baixa, arrastada, em um português quebrado, como se estivesse sendo montado palavra por palavra, dizendo apenas que aquele encontro não era o primeiro, mas o primeiro que ela conseguiria lembrar. A frase foi curta, mas suficiente para provocar uma sensação de desespero absoluto, como se algo estivesse sendo revelado à força, a ideia de que aquela presença já havia cruzado seu caminho antes, em algum momento apagado da memória, e que agora apenas escolhia se mostrar. Após isso, a criatura permaneceu imóvel por alguns segundos, tempo suficiente para que ela sentisse uma invasão profunda, como se estivesse sendo analisada por completo, e então, sem qualquer som ou movimento visível, simplesmente deixou de existir. A névoa se dissipou, a estrada voltou ao normal e o carro ligou sozinho, como se nada tivesse acontecido. Ela encerra o relato dizendo que conseguiu dirigir até em casa em estado de choque, mas desde aquela noite passou a ter sonhos recorrentes com figuras altas paradas à distância, sempre observando, nunca atacando, apenas aguardando, e que o mais aterrador não foi o medo sentido naquele momento, mas a certeza que ficou gravada, a convicção de que algumas criaturas não precisam perseguir, não precisam correr ou se esconder, elas observam por anos, escolhem quando serão vistas e deixam claro que a verdadeira ameaça não está no ataque imediato, mas no conhecimento perturbador de que talvez nem todos os encontros sejam lembrados, e que aquilo que se revelou naquela estrada pode muito bem estar esperando novamente, apenas pelo próximo momento certo.
O relato de um homem que trabalhava como técnico de manutenção em torres de transmissão, um serviço que exigia deslocamentos constantes para áreas afastadas, muitas vezes em locais onde não havia casas próximas, iluminação ou qualquer tipo de movimento humano durante a noite. Ele conta que sempre preferiu realizar parte do trabalho no período noturno para evitar o calor intenso do dia, e que nunca teve medo de altura ou isolamento. Acreditava que o verdadeiro perigo estava apenas em falhas técnicas e acidentes comuns, até a madrugada em que precisou atender um chamado urgente em uma torre localizada no topo de um morro, cercada por mata fechada e acessada por uma estrada de terra estreita. Ele chegou ao local pouco depois da meia-noite, estacionou o veículo próximo à base da torre e percebeu imediatamente que algo estava errado. O silêncio era absoluto demais, pesado, como se o ambiente estivesse artificialmente vazio, e mesmo com o vento balançando levemente a estrutura metálica. Não havia insetos, pássaros ou qualquer outro som natural. Ele relata que começou a subir a torre com os equipamentos presos ao corpo, concentrado apenas no trabalho, até perceber que a luz da lanterna não se comportava de maneira normal. O feixe parecia ser engolido pela escuridão alguns metros à frente, criando a sensação de que a noite era mais densa ao redor da estrutura. Ao chegar a uma plataforma intermediária, ouviu um som vindo de baixo, algo semelhante a metal sendo tocado lentamente, como dedos raspando na base da torre. Ele iluminou para baixo e viu uma figura parada entre as sombras, extremamente alta, magra, com membros longos demais. O corpo parecia se fundir à escuridão, dificultando distinguir onde terminava e onde começava. A criatura não subia, não se movia rapidamente, apenas levantou a cabeça em um movimento lento e antinatural, e naquele instante ele sentiu uma pressão mental intensa, como se algo tivesse voltado a atenção diretamente para ele, fazendo o coração disparar de forma descontrolada. Segundo o relato, enquanto ele permanecia imóvel, agarrado à estrutura, a criatura começou a escalar a torre, não utilizando os degraus corretamente, mas se deslocando de forma errada, contorcida, usando membros que pareciam se alongar conforme a necessidade, e quanto mais ela subia, mais a sensação de desorientação aumentava. O tempo parecia desacelerar, os sons do vento desapareceram e uma dor forte surgiu na cabeça, acompanhada de pensamentos confusos, lembranças que não faziam sentido. Surgiam sem controle, como se a mente estivesse sendo vasculhada. A criatura parou alguns metros abaixo dele, inclinou a cabeça e emitiu um som baixo, vibrante, que ecoou pela estrutura metálica, fazendo todo o corpo da torre tremer levemente. E naquele momento ele teve a certeza de que aquilo não estava ali por acaso. Havia curiosidade, estudo, uma análise fria acontecendo em silêncio. Ele conta que, tomado pelo desespero, começou a descer rapidamente, ignorando os protocolos de segurança, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência, mas a cada movimento sentia como se estivesse sendo acompanhado de perto. Mesmo sem olhar para trás, a pressão mental se intensificava, tornando difícil focar nos próprios movimentos, e quando finalmente tocou o chão, correu em direção ao carro sem olhar novamente para a torre. Ao entrar no veículo, percebeu pelo retrovisor algo que fez o sangue gelar. A criatura estava agora no topo da estrutura, parada, imóvel, observando de cima, com olhos brilhando de forma antinatural, como se tivesse escolhido aquele ponto apenas para ser vista uma última vez. O motor demorou alguns segundos a ligar, segundos que pareceram intermináveis, mas quando finalmente conseguiu sair dali, a sensação de observação persistiu por todo o caminho de volta. Ele finaliza o relato dizendo que pediu transferência imediata de função, recusando qualquer trabalho noturno desde então, e que o mais perturbador não foi o medo imediato, mas a certeza deixada para trás, a convicção de que aquela criatura não precisava alcançá-lo para cumprir seu objetivo, porque, segundo ele, algumas entidades não caçam o corpo, caçam a mente. Escolhem lugares altos para observar e deixam claro que, mesmo à distância, continuam presentes, silenciosas, aguardando, como se aquele encontro tivesse sido apenas uma marca, um aviso de que nem todos os lugares isolados estão vazios, e que algumas criaturas observam de cima, pacientes, aprendendo cada detalhe antes de decidir o próximo movimento. O relato de uma enfermeira que trabalhava no turno da madrugada em um hospital público antigo, um prédio grande, com alas desativadas, corredores longos e iluminação fraca, daqueles lugares onde o silêncio nunca é completo e sempre há ruídos difíceis de explicar. Ela conta que escolheu o turno noturno por ser mais tranquilo, com menos circulação de pessoas, e que sempre lidou bem com mortes, emergências e situações extremas. Acreditava que nada naquele ambiente poderia realmente surpreendê-la. Até a sequência de madrugadas em que passou a perceber algo estranho na ala mais antiga do hospital, uma área oficialmente fechada,
usada apenas como passagem de serviço, onde pacientes não entravam e poucos funcionários se arriscavam a circular sozinhos, segundo ela. Sempre que passava por aquele corredor sentia uma queda brusca de temperatura e uma sensação incômoda de estar sendo observada por algo que não conseguia ver. Ela relata que a primeira manifestação clara aconteceu por volta das 3 da manhã, durante uma ronda de rotina, quando ouviu o som de passos lentos vindo da ala interditada, passos arrastados, irregulares, que não correspondiam ao caminhar de nenhum paciente ou funcionário, ao se aproximar para verificar, acreditando se tratar de alguém perdido ou desorientado. Percebeu que as luzes daquele setor estavam apagadas, mesmo constando como ligadas no painel central, ao iluminar o corredor com a lanterna. Viu ao fundo uma silhueta alta, parada entre maçãs antigas e equipamentos cobertos por lençóis. A figura não se movia, mas transmitia uma presença opressiva, pesada, e quanto mais ela observava, mais tinha a sensação de que aquela coisa estava ciente de cada pensamento, de cada batimento do coração, como se estivesse analisando suas reações em silêncio. Segundo o relato, a criatura começou a se aproximar lentamente, deslizando pelo chão sem produzir som algum, e conforme avançava, os equipamentos ao redor começaram a apresentar falhas, monitores ligavam sozinhos, alarmes disparavam sem motivo, e a temperatura caía de forma abrupta. A enfermeira descreve que o corpo entrou em estado de alerta extremo, uma mistura de medo e paralisia. Enquanto a criatura revelava detalhes perturbadores, o corpo era alongado demais, envolto em algo que parecia uma pele fina e acinzentada. Os braços se estendiam além do normal e a cabeça permanecia levemente inclinada, como se estivesse observando um objeto de estudo. Quando finalmente a luz da lanterna atingiu o rosto, ela percebeu que não havia traços humanos definidos, apenas cavidades escuras onde deveriam estar os olhos. E ainda assim havia certeza absoluta de que estava sendo encarada diretamente. Ela conta que tentou recuar, mas sentiu uma pressão intensa na cabeça, acompanhada de imagens confusas surgindo na mente, lembranças de pacientes, corredores, salas que ela nunca havia visitado, como se aquela criatura estivesse projetando memórias que não eram dela, ou talvez retirando algo que ela não conseguia identificar. A sensação era de invasão, de exposição total. E o medo deixou de ser apenas físico para se tornar psicológico, profundo, e no momento em que a criatura parou a poucos metros de distância, abriu a boca lentamente, não para atacar, mas para emitir um som baixo, contínuo, semelhante a uma respiração profunda demais, que ecoava dentro do peito, fazendo o coração disparar de forma dolorosa. Ela acreditou que perderia a consciência ali mesmo, sozinha naquele corredor esquecido. Ela afirma que, sem qualquer explicação aparente, a criatura se afastou, recuando para dentro da escuridão da ala interditada. Enquanto os sons do hospital retornavam gradualmente, alarmes se desligavam, monitores estabilizavam e a temperatura subia lentamente, deixando para trás apenas marcas estranhas no chão, como se algo tivesse sido arrastado. E uma sensação persistente de vazio mental, como se uma parte dela tivesse sido tocada e alterada. Nos dias seguintes, ela passou a sentir lapsos de memória, dificuldade para lembrar rostos e nomes de pacientes antigos, e uma impressão constante de que algo estava faltando, algo que ela não conseguia definir, mas sabia que havia perdido naquela madrugada. Ela encerra o relato dizendo que pediu transferência de setor e nunca mais passou perto da ala antiga, mas que até hoje, durante plantões noturnos, às vezes sente a mesma queda de temperatura e ouve aquele som distante, como uma respiração profunda ecoando pelos corredores, e que o mais aterrador não foi ver a criatura, mas entender que ela não estava ali para matar, e sim para coletar algo invisível, algo que não deixa feridas no corpo, apenas vazios na mente, porque segundo ela, algumas criaturas não se alimentam de carne, elas se alimentam do que somos, do que lembramos, e escolhem lugares onde a dor, o medo e a fragilidade humana já fazem parte da rotina para observar, aprender e retirar aquilo que ninguém percebe até ser tarde demais. O relato de um homem que trabalhava como motorista de caminhão, responsável por transportar cargas durante a madrugada por rotas longas e pouco utilizadas, estradas que cortavam áreas de mata fechada e regiões industriais abandonadas. Ele conta que sempre preferiu dirigir à noite por ser mais tranquilo, com menos trânsito e menos fiscalização, e que nunca teve medo da solidão da estrada. Acreditava que conhecia bem todos os riscos daquele trabalho, até a noite em que precisou fazer um desvio inesperado por uma rodovia antiga, mal conservada e praticamente esquecida, indicada pelo GPS como rota alternativa. Logo nos primeiros quilômetros ele percebeu que algo estava errado. O rádio perdeu o sinal, o celular ficou sem serviço e o silêncio ao redor parecia artificial, pesado, como se o som estivesse sendo abafado. Ele descreve que quanto mais avançava,
mas a estrada parecia interminável. As placas repetiam os mesmos nomes, os quilômetros não diminuíam, e uma sensação crescente de desconforto tomou conta do corpo, como se estivesse sendo guiado para um lugar que não deveria existir. Ele relata que, em determinado ponto, viu algo à frente iluminado apenas pelos faróis, uma figura parada bem no meio da pista, alta demais para ser uma pessoa comum, imóvel, sem qualquer reação ao caminhão se aproximando. Ele reduziu a velocidade, piscou os faróis, buzinou, mas a coisa não se mexeu, e quando chegou perto o suficiente para distinguir a forma, percebeu que o corpo era extremamente magro, com braços longos pendendo ao lado, e a cabeça levemente inclinada, como se estivesse observando o veículo com curiosidade. No último segundo ele desviou bruscamente, sentindo o caminhão balançar perigosamente, e pelo retrovisor viu a criatura girar a cabeça de forma impossível, acompanhando o movimento, sem mover o resto do corpo. O coração disparou, mas ele seguiu em frente, acreditando ter escapado, até perceber que o caminhão começou a perder força. O motor falhou e as luzes piscavam sem controle, obrigando-o a parar alguns metros adiante. Segundo o relato, ao descer da cabine para verificar o motor, ele sentiu imediatamente a mesma pressão estranha que havia sentido ao ver a figura na estrada, uma sensação de que não estava mais sozinho. Ao olhar ao redor, percebeu que a criatura agora estava mais próxima, parada à beira da pista, parcialmente envolta pela escuridão, e quanto mais ele tentava focar na forma, mais difícil ficava distinguir detalhes, como se os olhos se recusassem a registrar completamente aquilo. Ele descreve que a criatura não andava, mas se aproximava de maneira sutil, surgindo sempre alguns metros mais perto a cada vez que ele desviava o olhar, e junto com isso veio uma invasão mental intensa, pensamentos confusos, lembranças antigas misturadas com imagens que não eram dele, rotas desconhecidas, lugares que nunca visitou, como se aquela coisa estivesse vasculhando experiências, escolhendo o que levar. Ele afirma que, em um momento de desespero, entrou novamente na cabine e trancou as portas, mas percebeu algo ainda mais perturbador. Pelo vidro do passageiro, viu o reflexo da criatura dentro do caminhão, sentada no banco ao lado. Mesmo sem ter aberto a porta, a presença era sufocante, o ar parecia mais pesado, difícil de respirar, e uma dor forte surgiu na cabeça. Acompanhada de um zumbido constante, a criatura não o tocou, apenas inclinou a cabeça e emitiu um som baixo, vibrante, que parecia atravessar o corpo, e naquele instante ele teve a certeza de que aquilo não queria matá-lo, queria algo diferente. Queria marcar, observar, aprender, e quando o som cessou, tudo voltou ao normal de forma abrupta. A criatura desapareceu, o motor ligou sozinho e a estrada parecia comum novamente, como se nada tivesse acontecido. Ele encerra o relato dizendo que conseguiu chegar ao destino, mas que horas inteiras simplesmente desapareceram da sua memória. O tacógrafo do caminhão registrou paradas em locais que ele não reconhece, e desde aquela noite ele evita dirigir por rotas desconhecidas, principalmente durante a madrugada, porque, segundo ele, algumas estradas não levam a lugares físicos, elas levam a encontros, e o verdadeiro terror não é ver uma criatura na estrada, é perceber que ela entrou no veículo, esteve ao seu lado, mexeu na sua mente e foi embora deixando apenas lacunas. A sensação constante de que algo foi retirado e a certeza perturbadora de que, se aquela estrada o encontrou uma vez, pode encontrá-lo novamente quando decidir. O relato de um estudante universitário que precisava atravessar diariamente uma passarela elevada que ligava dois bairros da cidade, uma estrutura antiga, mal iluminada, cercada por terrenos vazios e prédios abandonados. Ele conta que sempre evitou aquele caminho à noite, mas durante um período de provas começou a voltar para casa cada vez mais tarde, e a passarela acabou se tornando a rota mais curta e silenciosa. Nas primeiras noites nada de estranho aconteceu, apenas o desconforto comum de caminhar sozinho em um lugar isolado. Até a madrugada em que percebeu que seus passos não ecoavam sozinhos, havia outro ritmo acompanhando, sempre ligeiramente atrasado, como se alguém caminhasse copiando seus movimentos. Quando parava, o som cessava, quando retomava, o eco retornava, criando uma sensação constante de perseguição invisível. Ele relata que tentou se convencer de que era apenas o vento ou algum morador de rua, mas o medo cresceu quando percebeu que não conseguia identificar nenhuma sombra além da própria, mesmo com os postes de luz projetando tudo claramente ao redor. Ele descreve que, ao chegar ao ponto central da passarela, onde a iluminação era ainda mais fraca, sentiu uma mudança brusca no ambiente, o ar ficou mais frio, pesado, e uma pressão estranha surgiu na cabeça, acompanhada de uma sensação intensa de estar sendo observado de cima. Ao levantar o olhar, viu algo agachado sobre estrutura metálica,
uma figura extremamente magra, com membros longos dobrados de forma errada. O corpo parecia preso ao metal como se não estivesse sujeito à gravidade. A criatura não se movia rapidamente, apenas acompanhava cada passo com a cabeça, girando lentamente, e mesmo à distância ele sentiu o pânico tomar conta, porque havia algo profundamente errado na maneira como aquela coisa observava. Não havia pressa, não havia agressividade, apenas atenção total, como se ele fosse o único elemento relevante naquele espaço. Segundo o relato, a criatura começou a se deslocar pelo teto da passarela, não andando, mas deslizando, produzindo um som leve de metal sendo pressionado, e conforme se aproximava, pensamentos confusos surgiam na mente dele, lembranças antigas, medos que ele acreditava ter superado, situações constrangedoras, traumas esquecidos, tudo vinha à tona de forma caótica. Como se aquela presença estivesse puxando reações específicas, testando limites. Ele tentou correr, mas sentiu as pernas pesarem. O corpo não respondia como deveria, e a cada tentativa de fuga a criatura se aproximava mais alguns metros, sempre mantendo uma distância calculada, suficiente para não tocar, mas próximo o bastante para provocar um medo esmagador, e quando finalmente parou diretamente acima dele, abriu a boca de forma lenta e antinatural, emitindo um som baixo, contínuo, semelhante a uma vibração profunda que atravessava o corpo inteiro. Ele conta que caiu de joelhos, tomado por uma sensação de exposição total, como se todos os pensamentos estivessem sendo observados e avaliados, e naquele momento teve a certeza de que a criatura não precisava descer para atacá-lo, porque o verdadeiro controle estava acontecendo dentro da mente. O som cessou de repente, a pressão diminuiu e a criatura começou a se afastar pelo teto, recuando até desaparecer completamente na escuridão acima da passarela. Os sons da cidade retornaram aos poucos. Carros distantes, vento, passos comuns, e ele conseguiu se levantar e sair dali quase correndo, sem olhar para trás. Nos dias seguintes passou a evitar completamente aquele caminho, mesmo durante o dia, e percebeu mudanças estranhas, lapsos de memória, dificuldade de concentração e uma sensação constante de estar sendo observado em lugares altos. Ele encerra o relato dizendo que o mais perturbador não foi ver a criatura, mas perceber que ela escolheu um lugar de passagem, um espaço onde pessoas caminham distraídas, cansadas, vulneráveis, e que, segundo ele, algumas criaturas não vivem em casas abandonadas ou florestas distantes. Elas se adaptam às estruturas humanas, observam de cima, escolhem vítimas pelo desgaste mental e deixam marcas invisíveis, porque depois daquela noite, ele nunca mais conseguiu atravessar uma passarela sem olhar para cima, sabendo que algumas coisas preferem ficar acima, em silêncio, apenas esperando alguém passar no momento certo.